Meu nome é Denise Vasconcelos e aos 34 anos, jamais imaginei que meus pais escolheriam um show da Taylor Swift no Allianz Parque em vez da minha vida. Quando precisei de uma cirurgia de emergência, eles me chamaram de incômodo e problema por pedir que ficassem com as minhas filhas pequenas. Da minha cama de hospital, contratei uma desconhecida para cuidar das minhas bebês, cortei todo o contato com a minha família e suspendi os milhares de reais que eu lhes dava mensalmente. Uma semana depois, uma batida na minha porta mudaria tudo. Comentem de onde estão assistindo e se inscrevam no canal enquanto compartilho como finalmente me impus. Minha vida gira em torno das minhas duas lindas filhas, Sofia e Laura. Sofia tem 5 anos, cabelos castanhos cacheados e uma paixão fervorosa por espaço e dinossauros. Ela herdou a minha teimosia e a criatividade do pai. Mesmo com a pouca idade, ela sempre tenta ajudar em casa e proteger a irmãzinha. Laura acabou de completar 3 anos no mês passado. Ela tem cabelo loiro liso e os maiores olhos azuis que derretem o seu coração na hora. Ao contrário da irmã, Laura é tímida com estranhos, mas vira uma tagarela assim que se sente à vontade. Ela adora princesas, cachorrinhos e seguir a irmã mais velha por toda parte. Me tornei mãe solteira há 2 anos, quando meu ex-marido, Tiago, decidiu que a vida em família era muito restritiva para o seu espírito livre. Éramos namorados desde a faculdade e estávamos casados há 7 anos quando ele chegou em casa um dia e simplesmente disse: "Eu não estou mais feliz, preciso me encontrar." Em uma semana, ele arrumou as malas e se mudou para Florianópolis, do outro lado do país. Ele ocasionalmente manda cartões de aniversário e faz videochamadas esporádicas para as meninas, mas o pagamento da pensão alimentícia é tão inconsistente quanto a comunicação dele. Após o divórcio, me joguei de cabeça na minha carreira em uma agência de marketing digital em São Paulo. Trabalhava horas extras e fins de semana para sustentar minhas filhas e, recentemente, fui promovida a um cargo de gerência intermediária. A promoção veio com um aumento salarial considerável, o que ajudou a aliviar nossa situação financeira, mas também significou mais responsabilidade e horários mais longos. Minha relação com a minha família sempre foi complicada. Meu pai, Gilberto, tem 62 anos e se aposentou do cargo de professor de matemática no ensino médio há 3 anos. Ele reclama constantemente de dinheiro, apesar de ter uma boa aposentadoria. Minha mãe, Silvia, tem 60 anos e trabalha meio período em uma farmácia do bairro. Ela sempre foi apaixonada por música e assiste a todos os shows que pode, não importa o custo. E tem a minha irmã mais nova, Patrícia, de 25 anos, que se formou recentemente em comunicação em uma universidade particular. Ela está procurando emprego há meses, mas parece mais interessada em manter o seu estilo de vida luxuoso do que em encontrar um trabalho de verdade. Por anos, venho ajudando minha família financeiramente de várias maneiras. Paguei 60% da faculdade de Patrícia, o que totalizou R$80 mil. Isso me obrigou a fazer um empréstimo pessoal que ainda estou pagando. No ano passado, comprei um carro novo para os meus pais quando o antigo pifou sem conserto. Custou R$35 mil, a maior parte da minha poupança na época. Também paguei R$15 mil para consertar o telhado com goteiras e R$25 mil pela reforma da cozinha que eles queriam há anos. Além dessas grandes despesas, eu lhes enviava R$1.500 todos os meses para ajudar a cobrir as contas. Apesar do meu apoio financeiro, nosso relacionamento sempre foi tenso. Meus pais frequentemente criticavam minhas escolhas como mãe e minhas decisões de vida. Quando Tiago me deixou, eles me culparam por não ter sido atenciosa o suficiente com as necessidades dele. Quando decidi ficar na nossa casa em vez de ir para um apartamento menor para economizar dinheiro, me chamaram de irresponsável financeiramente. Cada decisão que eu tomava parecia errada aos olhos deles. Eu mantinha esse relacionamento em parte porque queria que minhas filhas tivessem a voz em suas vidas e, em parte, porque esperava que eles me apoiassem quando eu realmente precisasse. Sofia e Laura adoravam visitar a casa dos avós, onde eram mimadas com guloseimas e presentes. Achei que essa conexão valia a pena ser preservada, apesar da tensão entre nós, adultos. Patrícia, por outro lado, sempre foi a filha de ouro.
O que ela queria, ela conseguia. Meus pais foram a todos os eventos da faculdade dela, mas faltaram na formatura da pré-escola da Sofia porque tinham ingressos para um festival de jazz. Eles postavam constantemente sobre as conquistas de Patrícia nas redes sociais, mas nunca mencionaram a minha promoção ou os marcos das meninas. Ainda assim, mantive a paz e continuei a apoiá-los financeiramente, porque é isso que a família faz, certo? A gente ajuda uns aos outros mesmo quando o relacionamento é difícil. Convenci a mim mesma de que um dia, quando eu realmente precisasse deles, eles se prontificariam e estariam lá por mim e por minhas filhas. Jamais imaginei que suas verdadeiras cores se mostrariam de uma forma tão devastadora, ou que eu me encontraria em uma posição em que teria que escolher entre o meu próprio bem-estar e a manutenção desses laços familiares. Mas às vezes a vida te força a agir, e você descobre do que as pessoas são realmente feitas quando a crise aparece. Tudo começou com o que pensei ser apenas uma dor menstrual normal, mas rapidamente se tornou insuportável. A cólica era tão intensa que eu mal conseguia ficar em pé. Depois de uma semana de sintomas que só pioravam, finalmente marquei uma consulta com a minha ginecologista, a doutora Mota. Ela era minha médica há anos e havia feito os partos das minhas 2 filhas. Ainda me lembro de estar sentada em seu consultório, o cheiro de antisséptico pesado no ar, enquanto ela analisava os resultados da minha ultrassonografia com uma expressão séria que me deu um nó no estômago. O cisto ovariano complexo que encontraram era quase do tamanho de uma laranja. Ela explicou, apontando para uma massa escura na imagem granulada. Ele precisa ser removido imediatamente. Há um risco significativo de ruptura, o que poderia levar a uma hemorragia interna e complicações potencialmente fatais. A preocupação em sua voz, geralmente calma, fez meu coração acelerar. Você precisará de cirurgia nos próximos dias, Denise. Não é algo que possamos esperar, a doutora Mota disse com firmeza. Pude sentir o pânico crescendo no meu peito enquanto ela continuava explicando os riscos do procedimento e o tempo de recuperação. Ela agendou a cirurgia para 3 dias depois, em uma manhã de quinta-feira. Eu precisaria estar no hospital às 6 da manhã, e o procedimento levaria cerca de 2 horas. Dependendo do que encontrassem, eu poderia precisar ficar internada por 2 ou 3 dias, seguidos por uma semana de repouso absoluto em casa. Como mãe solteira, meu primeiro pensamento foi em minhas filhas. Quem cuidaria de Sofia e Laura enquanto eu estivesse na cirurgia e me recuperando? Eu precisava encontrar alguém confiável para cuidar delas por potencialmente até 3 dias. Minha mente imediatamente percorreu uma lista mental de possíveis cuidadores. Liguei primeiro para minhas 3 amigas mais próximas. Lia estava viajando a trabalho. Júlia estava lidando com uma emergência familiar própria e Mariana estava nos estágios finais da gravidez de gêmeos. Todas tinham motivos legítimos para não poderem ajudar, embora eu pudesse ouvir o arrependimento genuíno em suas vozes. Em seguida, entrei em contato com a minha colega Milena, que já havia cuidado das meninas algumas vezes. Ela poderia ajudar na quinta-feira, mas tinha uma reunião importante com um cliente na sexta que não podia perder. A creche regular já estava lotada e não poderia aceitar as meninas por dias extras, especialmente com um aviso tão curto. Depois de esgotar todas as outras opções, decidi relutantemente ligar para os meus pais. Apesar do nosso relacionamento tenso, pensei que eles certamente ajudariam nessa emergência médica real. Esse era exatamente o tipo de situação em que a família deveria se apoiar. Comecei a me preparar mentalmente para o que diria, tentando formular meu pedido de uma maneira que lhes agradasse. Antes de fazer a ligação, preparei meticulosamente uma lista detalhada de instruções. Anotei as rotinas diárias das meninas, preferências dietéticas, rituais de sono e contatos de emergência. Observei que Sofia precisava de seu cobertor azul especial para dormir e que Laura era alérgica a morangos. Incluí informações sobre os horários de levar e buscar Sofia no maternal. Fiz um quadro dos horários de medicação delas, as necessidades de inalador de asma de Laura e o regime de vitaminas diárias de Sofia. Até preparei um cardápio e estoquei meu freezer com jantares fáceis de aquecer. Queria tornar o mais simples possível para os meus pais dizerem sim.
No meu coração, eu acreditava que, apesar de nossas diferenças, eles não me decepcionariam quando minha saúde e potencialmente minha vida estivessem em jogo. Na noite anterior ao dia em que planejei ligar para eles, sentei-me com minhas filhas para explicar, em termos apropriados para a idade, o que estava acontecendo. A mamãe tem um dodói na barriga que os médicos precisam consertar, eu lhes disse, sentada no sofá da nossa sala, com uma menina de cada lado. Vou ter que ir ao hospital por alguns dias, mas a vovó e o vovô vão cuidar de vocês até eu melhorar. Vai doer? Sofia perguntou, a testa franzida de preocupação. Os médicos vão me dar um remédio especial para eu não sentir, e quando eu acordar, o dodói vai começar a sarar, assegurei, acariciando o cabelo dela. Podemos te visitar? Laura quis saber com a mãozinha agarrada à minha camisa. Claro que sim, meu amor. A vovó e o vovô vão trazer vocês para me ver, prometi, sem ter ideia de que era uma promessa que eu não conseguiria cumprir. Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, sentei-me à mesa da cozinha com o telefone na mão, ensaiando o que diria aos meus pais. Eu precisava ser clara sobre a seriedade da situação sem parecer dramática. Eu precisava ser firme sobre a ajuda de que precisava sem parecer exigente. Acima de tudo, eu precisava que eles entendessem que eu não tinha outras opções. Não era um pedido de conveniência, era uma necessidade. Mal sabia eu que esta ligação mudaria meu relacionamento com minha família para sempre e me forçaria a reavaliar tudo o que eu achava que sabia sobre lealdade e apoio familiar. Respirei fundo e disquei o número dos meus pais, sentindo o telefone anormalmente pesado na mão. Minha mãe atendeu no quarto toque, a voz alegre como sempre. Oi, mãe, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu tenho algo importante para conversar com você. Ah, oi, Denise. O que é? Ela respondeu, seu tom mudando instantaneamente para cauteloso. Eu podia ouvir a televisão alta no fundo. Eu estou com um problema de saúde. Comecei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Minha médica encontrou um cisto grande no ovário que precisa ser removido cirurgicamente imediatamente. Houve uma pausa antes de minha mãe responder. Ah, que pena, ela disse, mas seu tom não tinha preocupação genuína. Engoli em seco e continuei. A cirurgia está marcada para quinta-feira de manhã. Eu vou precisar ficar no hospital por 2 a 3 dias, dependendo de como for. Eu já tentei todo mundo, mas preciso que alguém fique com Sofia e Laura durante esse tempo. Eu esperava que você e o pai pudessem ajudar. O silêncio que se seguiu pareceu se estender para sempre. Eu podia ouvir a respiração da minha mãe e alguma conversa abafada, enquanto ela presumivelmente cobria o telefone para falar com meu pai. Depois do que pareceu uma eternidade, a voz do meu pai entrou na linha. Denise, sua mãe diz que você precisa de alguém para ficar com as crianças. Sim, pai, expliquei novamente, lutando para manter o desespero fora da minha voz. Eu preciso de uma cirurgia de emergência na quinta-feira. Os médicos estão preocupados que o cisto possa romper. Eu preciso que alguém cuide das meninas enquanto estou no hospital. Seria por 2 dias, no máximo 3. Outra pausa. Então, a resposta dele me atingiu como um golpe físico. Bem, o momento não é muito bom, Denise. Ele disse com a voz séria. Sua mãe, Patrícia e eu temos ingressos para o show da Taylor Swift na noite de quinta-feira. Temos esses planos há meses. São ingressos VIP, muito caros. Senti como se tivesse sido jogada em água gelada. Meu pai acabou de insinuar que um show era mais importante do que a minha crise de saúde? Pai, comecei. Isso é uma emergência médica. Eu não tenho mais ninguém que possa ficar com as meninas. Não posso adiar a cirurgia. Os médicos estão preocupados que o cisto possa se romper a qualquer momento. Você sempre tem algum tipo de emergência, Denise, meu pai respondeu, sua voz assumindo aquele tom crítico familiar que eu ouvi a vida inteira. Você é sempre um incômodo e um problema. Por que há sempre uma crise com você? Eu permaneci em silêncio atordoado enquanto ele continuava. Você não pode simplesmente adiar a cirurgia por algumas semanas ou encontrar outra pessoa. E aquela sua amiga, qual é o nome dela? Aquela que ficou com as meninas no Natal passado. A amiga a quem ele se referia havia se mudado para Curitiba há 6 meses, um fato que eu havia mencionado várias vezes em nossos jantares de família. Eles não estavam prestando atenção ou não se importaram o suficiente para se lembrar. Pai,
Eu não posso adiar esta cirurgia. Minha médica disse que precisa acontecer agora. Insisti. Lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Eu já tentei todo mundo. Eu não estaria pedindo se tivesse qualquer outra opção. Minha mãe voltou para a linha. Denise, esses ingressos custaram uma fortuna. Patrícia ali está ansiosa por este show há meses. É o presente de formatura dela, certamente você entende. Eu não entendia, nem um pouco. Minha saúde, possivelmente minha vida, estava sendo pesada contra ingressos de show. Mãe, isso é sério. E se algo acontecer durante a cirurgia? E se houver complicações? Eu preciso saber que minhas filhas estão sendo cuidadas por pessoas que as amam. Implorei, incapaz de mais manter a emoção fora da minha voz. Não seja tão dramática, Denise. Minha mãe suspirou. Nada vai acontecer com você. Você sempre exagera tudo. Por que você não liga para um serviço de babá profissional ou algo assim? Deve haver pessoas que fazem esse tipo de coisa profissionalmente. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meus próprios pais estavam se recusando a me ajudar em uma crise médica genuína porque não queriam perder um show. Depois de desligar com meus pais, liguei imediatamente para Patrícia, esperando que minha irmã fosse mais compreensiva. Talvez ela pudesse convencer nossos pais a ajudar, ou talvez ela pudesse pular o show para ficar com as meninas. A ligação completou e ouvi o som de música e risadas ao fundo. Patrícia, preciso falar com você sobre algo importante, eu disse depois que ela me cumprimentou. Pode ser rápido? Estou com os amigos, ela respondeu impaciente. Expliquei brevemente a situação, minha voz tremendo um pouco enquanto eu relatava a recusa dos nossos pais em ajudar. Bem, esses ingressos são o presente que a mamãe me deu pela formatura, Patrícia disse defensivamente. Estamos planejando isso há séculos. Você sabe o quanto eu amo a Taylor Swift. Patrícia, eu preciso de uma cirurgia. Isso é sério. Não tenho mais ninguém para ficar com as meninas. Enfatizei, esperando que ela entendesse a gravidade da situação. Você sempre torna tudo tão dramático, ela zombou. É só contratar uma babá ou algo assim. Não é como se você não pudesse pagar com o seu novo emprego chique. O emprego chique que me permitia continuar enviando dinheiro para ela sempre que pedia. O emprego que havia financiado as compras que ela postava constantemente nas redes sociais. Então você também não vai ajudar? Perguntei diretamente. Eu não posso perder esse show, Denise. É a Taylor Swift. Patrícia exclamou, como se isso explicasse tudo. Além disso, prometi aos meus amigos que iríamos todos juntos. Eles ficariam tão desapontados. E com isso, eu soube exatamente qual era a minha posição na minha família. O ingresso de show valia mais do que o meu bem-estar. O entretenimento era mais valioso do que garantir que as netas estivessem seguras, enquanto a mãe passava por uma cirurgia de emergência. A traição me atingiu profundamente, rompendo os últimos fios da ilusão que eu havia mantido sobre minha família. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, algo que eu não tinha certeza se poderia ser consertado. Depois de desligar com Patrícia, sentei-me na minha cozinha, olhando fixamente para a parede. A casa estava silenciosa, minhas filhas dormindo no andar de cima, inconscientes da turbulência que a mãe estava vivenciando. A realidade da traição da minha família me invadiu em ondas, cada uma mais dolorosa do que a anterior. Comecei a refletir sobre todos os sacrifícios que fiz pelos meus pais e irmã ao longo dos anos. Quando Patrícia começou a faculdade, meus pais alegaram que não podiam pagar a mensalidade. Sem hesitar, fiz um substancial empréstimo pessoal para cobrir 60% dos custos da educação dela, R$80 mil que eu ainda estava pagando com juros. Lembrei-me de assinar aqueles papéis de empréstimo, com Tiago questionando por que eu estava colocando o futuro financeiro da nossa família em risco. Mas eu insisti que família ajuda família. Para pagar as parcelas, eu pegava projetos de marketing freelancer nos fins de semana, enquanto Tiago ainda estava por perto, sacrificando um tempo precioso com minhas próprias filhas. Depois que ele saiu, continuei trabalhando ainda mais, muitas vezes ficando acordada até as 2 da manhã para completar tarefas extras depois que as meninas estavam na cama. No ano passado, quando minha mãe quebrou o tornozelo, recusei uma oportunidade de desenvolvimento profissional que me colocaria no caminho para uma promoção ainda melhor.
Em vez de participar do programa de treinamento intensivo de 2 semanas no Rio de Janeiro, passei essas semanas dirigindo para a casa dos meus pais todos os dias depois do trabalho para cozinhar, limpar a casa deles e ajudar minha mãe com tarefas básicas. Meu pai alegou que estava muito ocupado com um hobby de aposentado, que era marcenaria, para fornecer os cuidados de que ela precisava. Ao longo da minha vida adulta, eu apareci em todos os eventos familiares, não importando o quão inconveniente fosse. Dirigi 4 horas para ir ao chá de bebê da minha prima quando estava com 8 meses de gravidez de Laura. Tirei licença, não remunerada do trabalho, para ajudar meus pais a se mudarem para a casa nova depois que decidiram que a antiga tinha muitas escadas. Eu priorizei consistentemente as necessidades deles, muitas vezes em detrimento das minhas. Lembrei-me das palavras do meu pai no jantar de formatura de Patrícia, com o copo erguido em um brinde. A família sempre apoia uns aos outros em momentos de necessidade. É isso que nos torna fortes. Que sentimento vazio isso provou ser agora. Enquanto a noite avançava, a dor física da minha condição se intensificou, como se meu corpo estivesse respondendo ao trauma emocional. A cólica ficou mais severa, irradiando do meu abdômen para a região lombar. Eu me encolhi no sofá, uma bolsa de água quente pressionada contra a barriga, lutando para não chorar. A rejeição da minha família reabriu velhas feridas. Quando lhes contei que estava grávida de Sofia, eles expressaram decepção em vez de alegria. Quando Tiago me deixou e escolhi manter nossa casa em vez de mudar para um apartamento menor, eles me criticaram por ser irresponsável financeiramente. Não importava que eu quisesse proporcionar estabilidade para minhas filhas durante um momento tumultuado. Cada grande decisão de vida que tomei parecia vir acompanhada da desaprovação deles. No entanto, eu continuei a apoiá-los emocional e financeiramente. Peguei meu telefone e rolei as conversas recentes de texto com Patrícia. Havia pelo menos uma dúzia de mensagens em que ela pedia dinheiro. R$300 para um vestido para o casamento de uma amiga, 500 para consertos de carro, 700 para um depósito de segurança de um novo apartamento que ela acabou não alugando. Nenhuma única vez ela me pagou de volta ou sequer se ofereceu. Nenhuma única vez ela expressou gratidão genuína, além de um rápido obrigada seguido por outro pedido. Com as mãos trêmulas, liguei para minha melhor amiga, Sandra, precisando ouvir uma voz de apoio. Eles disseram não, Sandra. Meus pais realmente se recusaram a ficar com as meninas porque têm ingressos para o show da Taylor Swift, expliquei, minha voz embargada. Você está falando sério? Sandra respondeu, a indignação evidente em seu tom. Isso é absolutamente inacreditável, Denise. Depois de tudo o que você fez por eles. Eu não sei o que fazer, admiti. A cirurgia é em 2 dias e não tenho ninguém para ficar com Sofia e Laura. Sandra ficou em silêncio por um momento, então sugeriu. Que tal contratar uma babá ou um serviço profissional? Existem serviços especializados em cuidados infantis de emergência. Eu pensei nisso, mas a ideia de deixar minhas filhas com uma completa estranha por vários dias. Eu já usei um serviço de emergência antes, quando minha mãe deveria ficar com o Thales, mas cancelou de última hora, Sandra ofereceu. Eles fazem verificações de antecedentes completas e os cuidadores são certificados em primeiros socorros. Posso te mandar as informações. Enquanto conversávamos, a dor no meu abdômen de repente se intensificou para um nível insuportável. Eu ofeguei, quase deixando o telefone cair. Denise, você está bem? Sandra perguntou, alarmada. Acho que preciso ir para o pronto-socorro agora. Consegui dizer entre respirações ofegantes. A dor está muito pior. Estou indo para aí agora mesmo, Sandra declarou. Eu te levo para o hospital e fico com as meninas até resolvermos algo. Não se mova. 45 minutos depois, eu estava no pronto-socorro sendo examinada por um médico preocupado. A ultrassonografia mostrou que minha condição havia piorado. O cisto estava mostrando sinais de potencial ruptura, e o médico decidiu adiantar minha cirurgia para a manhã seguinte. Isso é menos de 24 horas a partir de agora, percebi em pânico. Menos tempo ainda para resolver os arranjos de cuidados infantis. Enquanto eu estava deitada na cama do hospital esperando para ser internada para observação noturna, a gravidade da minha situação me atingiu em cheio. Minha própria família havia me abandonado no meu momento de maior necessidade, deixando-me para enfrentar uma crise de saúde grave sozinha, enquanto cuidava de 2 crianças pequenas.
As pessoas que deveriam ter sido meu sistema de apoio escolheram o entretenimento em vez do meu bem-estar. Pela primeira vez, fui forçada a confrontar a dolorosa verdade que vinha evitando há anos. Meu relacionamento com minha família estava fundamentalmente quebrado, e talvez além de qualquer reparo. Da minha cama de hospital, eu olhava para o teto, o bip rítmico dos monitores, criando um fundo quase hipnótico para meus pensamentos acelerados. A enfermeira havia me dado medicação para a dor, o que tinha aliviado o desconforto físico, mas não tinha feito nada pelo tumulto emocional que se agitava dentro de mim. Com a ajuda de Sandra, consegui entrar em contato com o serviço de cuidados infantis de emergência que ela recomendou. Em 1 hora, eles enviaram perfis de várias cuidadoras qualificadas disponíveis em curto prazo. Depois de revisar as credenciais, marquei uma videochamada com Carla Ribeiro, uma ex-professora de pré-escola de 42 anos com 15 anos de experiência em cuidados infantis. O rosto gentil e o comportamento calmo de Carla foram imediatamente reconfortantes enquanto conversávamos pela tela do meu celular. Ela respondeu pacientemente a todas as minhas perguntas, compartilhando detalhes sobre sua filosofia de cuidado e experiência com crianças das idades de Sofia e Laura. Suas referências eram impecáveis, com várias famílias elogiando sua confiabilidade e o carinho genuíno pelas crianças que ela cuidava. Eu gostaria que estivéssemos nos encontrando em melhores circunstâncias, Sra. Vasconcelos, mas quero lhe garantir que suas filhas estarão em boas mãos. Carla disse calorosamente. Eu entendo o quão difícil isso deve ser para você. O serviço era caro, R$ 75 por hora para cuidados 24 horas por dia, mas naquele momento eu teria pago qualquer quantia para garantir que minhas filhas estivessem seguras. Sandra se ofereceu para buscar Carla e apresentá-la às meninas, ficando até que elas parecessem confortáveis com a cuidadora temporária. Enquanto eu finalizava os arranjos com Carla, uma enfermeira chamada Lia entrou para verificar meus sinais vitais. Ela deve ter notado o estresse marcado no meu rosto. Problemas familiares? Ela perguntou gentilmente enquanto colocava o manguito de pressão arterial em meu braço. Eu balancei a cabeça, surpresa com a percepção dela. Meus pais se recusaram a ficar com minhas filhas durante minha cirurgia porque têm ingressos de show. Expliquei, ainda achando difícil de acreditar mesmo dizendo as palavras em voz alta. Lia balançou a cabeça com simpatia. Sabe, eu passei por algo parecido quando tive meu filho. Minha mãe se recusou a vir ajudar depois do nascimento dele porque tinha planejado um cruzeiro com as amigas. Tive que contratar uma doula pós-parto. Como você lidou com isso? Perguntei, grata por alguém que entendia. Foi difícil, ela admitiu, mas me ensinou a estabelecer limites com a minha família. Às vezes, as pessoas que deveriam nos apoiar mais são as que mais nos decepcionam. As palavras dela ecoaram profundamente em mim. Por anos eu permiti que minha família tirasse de mim, financeiramente e emocionalmente, enquanto dava muito pouco em troca. Eu me convenci de que era meu dever, que família significava fazer sacrifícios. Mas onde estava o senso de dever deles quando eu realmente precisei? Enquanto a noite caía e o hospital ficava silencioso, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era da minha mãe, mas não um check-up preocupado que eu poderia ter esperado. Em vez disso, era uma selfie dela, do meu pai e de Patrícia no local do show. Todos sorrisos e empolgação. A mensagem dizia: "Que incrível! Patrícia está se divertindo muito. Obrigada pelos ingressos VIP que você comprou para o meu aniversário no mês passado." Eu encarei a imagem, minha mão tremendo. Os ingressos VIP que meu pai havia mencionado eram aqueles que eu havia comprado como presente de aniversário para minha mãe, apenas 4 semanas antes. Eles haviam custado R$ 2.000, dinheiro que eu havia economizado especificamente para surpreendê-la com algo especial. E agora eles estavam usando esses ingressos, que eu paguei, como desculpa para não me ajudar em uma emergência médica. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Eu vi com perfeita clareza o que eu havia sido para minha família todos esses anos. Não uma filha ou irmã, mas um caixa eletrônico. Um recurso a ser drenado. Um problema quando eu precisava de algo em troca. Com uma estranha sensação de calma, tomei 3 decisões que mudariam para sempre meu relacionamento com minha família.
Primeiro, liguei para o meu banco e cancelei o cartão de crédito suplementar que eu havia dado a Patrícia para emergências, aquele que ela usava regularmente para compras e jantares com amigos. Em seguida, redigi um e-mail para meu advogado pedindo que ele me ajudasse a interromper imediatamente todo o apoio financeiro aos meus pais e irmã, incluindo as transferências mensais, a ajuda com as contas e os pagamentos de carro que eu vinha fazendo. Finalmente, compus um longo e-mail para meus pais e Patrícia. Meus dedos se moviam rapidamente sobre o teclado do telefone enquanto eu derramava anos de sentimentos reprimidos e decepções. Para a minha família. Enquanto estou deitada nesta cama de hospital me preparando para uma cirurgia de emergência amanhã, cheguei a uma dolorosa conclusão. Por anos eu os apoiei emocional e financeiramente, acreditando que família significa estar lá, um para o outro, incondicionalmente. Esta noite, quando eu mais precisei de vocês escolheram um show em vez do meu bem-estar e do cuidado das suas netas. Este não era um favor pequeno que eu estava pedindo. Esta foi uma emergência médica séria, uma que meus médicos expressaram preocupação de que poderia ser fatal se não fosse tratada imediatamente. No entanto, os 3 consideraram ingressos de show, que eu mesma comprei, mais importantes do que garantir que minhas filhas fossem cuidadas enquanto eu passava por uma cirurgia. Eu apoiei esta família financeiramente por anos. Paguei 60% da educação de faculdade de Patrícia, R$80 mil. Comprei-lhes um carro novo no ano passado, R$35 mil. Paguei pelo conserto do telhado, R$15 mil. E pela reforma da cozinha, R$25 mil. Envio apoio financeiro mensal, R$1.500 por mês, sem contar inúmeras despesas menores, empréstimos nunca pagos e presentes. Fiz tudo isso de bom grado, acreditando que a família apoia uns aos outros. A noite de hoje me mostrou que esse apoio flui apenas em uma direção. Com efeito imediato, estou cessando todo o apoio financeiro. O cartão de crédito suplementar que Patrícia estava usando foi cancelado. As transferências mensais irão parar. Não farei mais nenhuma contribuição para as suas despesas. Mais importante, eu preciso de tempo e espaço longe de todos vocês. Preciso me concentrar na minha saúde e nas minhas filhas. Por favor, não me contatem. Eu entrarei em contato se e quando estiver pronta para discutir a reconstrução do nosso relacionamento, o que só acontecerá com limites claros e respeito mútuo em vigor. Denise. Depois de enviar o e-mail, bloqueei os números de telefone e e-mails de todos os 3. O alívio que senti foi imediato e surpreendente, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, apesar da cirurgia séria que eu enfrentaria pela manhã. Lia voltou para me checar uma última vez antes que seu turno terminasse. Você parece diferente, ela observou. Mais em paz. Tomei uma decisão, eu lhe disse. Terminei de ser usada por pessoas que realmente não se importam comigo. Ela sorriu, ajustando meu soro. Que bom para você. Agora tente descansar. Amanhã é um grande dia, mas você não está enfrentando sozinha. Enquanto eu adormecia, percebi que ela estava certa. Sandra havia se prontificado sem hesitar. Carla, uma estranha, havia concordado em cuidar das minhas filhas com compaixão e profissionalismo. Meus colegas estavam enviando mensagens de apoio desde que souberam da minha cirurgia. Talvez a família não fosse definida por sangue, mas por aqueles que aparecem quando é mais importante. O amanhã traria desafios físicos, mas pela primeira vez em anos eu me sentia emocionalmente mais forte, pronta para construir uma vida onde eu e minhas filhas éramos a prioridade, não um pensamento de última hora. A cirurgia foi um sucesso, embora mais complicada do que o inicialmente previsto. O cisto havia começado a romper assim que o procedimento começou, confirmando a urgência que minha médica havia enfatizado. Passei os primeiros 3 dias no hospital, entrando e saindo da consciência, enquanto meu corpo iniciava o processo de cura. Fiel à sua palavra, Carla trazia Sofia e Laura para me visitar todos os dias. Na primeira vez que entraram no meu quarto de hospital, com os rostinhos tensos de preocupação, lutei para conter as lágrimas. Sofia se aproximou da minha cama cautelosamente, com os olhos arregalados ao ver o soro e os equipamentos de monitoramento. Ainda dói, mamãe? Ela perguntou com a voz baixinha.
Só um pouquinho, meu amor, mas os médicos consertaram o problema e estou melhorando a cada dia, assegurei, estendendo a mão para acariciar o cabelo dela. Laura estava mais hesitante, agarrando-se à mão de Carla, até que ela ajudasse a subir em uma cadeira ao lado da minha cama. Trouxemos um desenho para você, Laura sussurrou timidamente, apresentando um desenho a giz de cera do que parecia ser a nossa família comigo, usando o que parecia ser uma capa de super-heroína. Carla relatou naquela noite que as meninas estavam se adaptando bem aos cuidados dela. Sofia estava inicialmente reservada, mas se animou depois que Carla a ajudou com um quebra-cabeça espacial. Laura tinha se afeiçoado a Carla quase imediatamente depois de descobrir que ambas adoravam cantar músicas da Disney. Uma pequena complicação com a ferida cirúrgica significou que minha internação foi estendida por 2 dias, e minha recuperação em casa seria mais longa do que o inicialmente esperado. A dor física era considerável, um lembrete constante do procedimento que meu corpo havia suportado, agravada pela ferida emocional da traição da minha família. Quando voltei para casa, Carla provou ser uma bênção inesperada. Ela não só era excepcional com minhas filhas, mas também se movia pela minha casa com eficiência silenciosa, mantendo as coisas funcionando sem problemas enquanto eu me recuperava. Ela preparava refeições nutritivas, mantinha as meninas em sua rotina regular e até encontrava tempo para ler para mim quando eu estava exausta demais para segurar um livro. O que mais me impressionou foi o quão naturalmente Carla interagia com minhas filhas. Ela nunca tentou me substituir, mas criou sua própria relação especial com elas. Ela inventou um ritual noturno em que elas compartilhavam um momento feliz do dia, algo que fazia Sofia e Laura ansiarem pela hora de dormir em vez de resistir. Em uma noite, enquanto Carla me ajudava a ajeitar-se e ajeitar os travesseiros, ela compartilhou um pouco da sua própria história. Ela também havia sido mãe solteira, criando um filho que agora estava na faculdade. Quando expressei surpresa por alguém com o seu calor e capacidade de ser solteira, ela sorriu suavemente. Às vezes, as pessoas vão embora não porque falta algo em você, mas porque falta algo nelas. Meu ex-marido não conseguia lidar com a responsabilidade de uma criança com necessidades especiais. Perda dele, na verdade. Nosso filho é o maior presente da minha vida. As palavras dela ressoaram profundamente em mim, oferecendo uma nova perspectiva sobre a partida de Tiago e a rejeição dos meus pais. Sandra e meus colegas formaram uma rede de apoio incrível durante minha recuperação. Eles organizaram uma escala de refeições, garantindo que comida fresca fosse entregue todas as noites. Meu chefe, Ricardo, providenciou para que eu trabalhasse remotamente assim que me senti bem o suficiente, e minha equipe me surpreendeu juntando alguns de seus dias de férias para me doar, me dando tempo remunerado extra para me recuperar totalmente. Enquanto isso, as consequências do corte de contato com a minha família foram imediatas e intensas. Dentro de 24 horas após o envio do meu e-mail, eu tinha mais de 20 chamadas perdidas da minha mãe, pai e Patrícia. Não ouvi as mensagens de voz que deixaram, sabendo que apenas aumentariam meu estresse e potencialmente atrapalhariam minha recuperação. No entanto, eu podia ver as pré-visualizações das mensagens no meu telefone. Da mãe: precisamos conversar sobre as contas, Denise. Você não pode simplesmente... Do pai: você não pode fazer isso conosco. Temos compromissos que dependem de Patrícia: meu cartão de crédito foi recusado. Foi tão constrangedor, eu estava jantando com... Através de um amigo em comum, soube das consequências financeiras que minha família estava enfrentando. Meus pais haviam dado um sinal para férias de verão que não podiam mais pagar. Patrícia havia sido forçada a começar a procurar emprego de verdade, algo que vinha adiando por meses. O carro do meu pai precisava de consertos que ele não podia pagar sem a minha ajuda. Uma parte de mim sentiu culpa. Anos de condicionamento, me fazendo sentir responsável pelos problemas deles. Mas outra parte, uma parte mais forte que crescia a cada dia, me lembrava que eles eram adultos que haviam feito escolhas. Assim como escolheram um show em vez de me ajudar, eles também escolheram se tornar financeiramente dependentes de mim em vez de viverem dentro de seus meios. Uma semana depois que voltei para a casa do hospital, eu estava descansando no sofá, enquanto Carla ajudava as meninas com um projeto de arte na cozinha. A campainha tocou inesperadamente.
seguida por batidas persistentes. Carla foi verificar quem era e voltou com uma expressão preocupada. São seus pais e sua irmã, ela disse baixinho. Eles estão bastante insistentes em te ver. O que você gostaria que eu fizesse? Meu coração acelerou, a ansiedade me inundando. Eu não havia antecipado um confronto tão cedo, especialmente enquanto ainda estava fisicamente vulnerável. Mas talvez fosse melhor enfrentar isso agora, para reforçar os limites que eu havia estabelecido. Você pode deixá-los entrar, decidi. Você poderia levar as meninas para brincar no andar de cima, por favor? Não quero que elas testemunhem isso. Carla assentiu compreensivamente, reunindo rapidamente Sofia e Laura e seus materiais de arte, sussurrando algo sobre um jogo especial no andar de cima que as fez rir e segui-la avidamente. Quando meus pais e Patrícia entraram na sala de estar, fiquei impressionada com as aparências deles. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos de chorar, o rosto do meu pai estava vermelho de raiva, e Patrícia parecia sombria e defensiva. Qual é o significado disso, Denise? Meu pai exigiu sem preâmbulo, agitando o celular com meu e-mail em exibição. Você não pode simplesmente nos cortar sem qualquer aviso. Acho que meu e-mail foi bem claro, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu precisei de vocês, e vocês escolheram um show em vez de me ajudar durante uma emergência médica. Não era qualquer show. Minha mãe interrompeu em lágrimas. Era a Taylor Swift, e estávamos planejando isso há meses. Você poderia ter agendado sua cirurgia em torno disso. O absurdo da declaração dela quase me fez rir. Você está se ouvindo, mãe? Perguntei incrédula. Minha médica disse que o cisto poderia romper a qualquer momento. Ele realmente começou a romper durante a cirurgia. Isso era risco de vida, não um procedimento eletivo que eu poderia reagendar para a conveniência de vocês. Bem, você parece bem agora, Patrícia murmurou, olhando criticamente ao redor da minha sala de estar. E você pôde pagar para contratar alguém para cuidar das crianças, então obviamente você não precisava tanto de nós. As palavras dela acenderam uma fúria fria dentro de mim. Sim, eu me virei sem vocês, eu disse calmamente. Eu sempre me viro, mas esse não é o ponto. O ponto é que, depois de anos de apoio financeiro e emocional a todos vocês não se importaram em me ajudar na única vez em que eu realmente precisei. Então, isso é um castigo, meu pai zombou. Nos cortar financeiramente porque não pudemos ficar com as crianças. Isto é uma consequência, eu o corrigi. E não se trata apenas de ficar com as crianças. Trata-se de anos de vocês pegarem sem dar nada em troca. Trata-se de me tratar como um caixa eletrônico, em vez de uma filha ou irmã. Trata-se dos ingressos de show que eu paguei serem mais importantes do que a minha saúde. Você tem responsabilidades com esta família. Meu pai insistiu, sua voz se elevando. Você não pode simplesmente se afastar delas. Que responsabilidades, exatamente? Questionei. A responsabilidade de financiar o estilo de vida de Patrícia, enquanto ela se recusa a arranjar um emprego? A responsabilidade de reformar a cozinha de vocês quando a minha ainda tem armários dos anos 90? A responsabilidade de lhes enviar dinheiro todos os meses, enquanto vocês criticam cada decisão que eu tomo? Minha mãe começou a chorar dramaticamente, afundando no meu sofá. Eu não entendo por que você está sendo tão cruel, Denise. Nós somos seus pais. Nós te criamos. E sou grata por isso, reconheci. Mas a paternidade não lhes dá direito a uma vida inteira de apoio financeiro, especialmente quando vocês se recusam a oferecer até mesmo a ajuda mais básica em troca. O rosto do meu pai escureceu. Podemos te processar, sabia? Pelas promessas que você fez sobre ajudar com a nossa aposentadoria. Eu realmente ri, encolhendo-me levemente com a dor que isso causou no meu abdômen. Me processar por quê, exatamente? Presentes voluntários que eu decidi parar de dar? Vá em frente. Eu tenho todos os e-mails e mensagens de texto onde vocês exigiram dinheiro e tenho a prova de que se recusaram a ajudar durante uma emergência médica. Ficarei feliz em compartilhar tudo isso no tribunal. A ameaça pareceu desinflá-lo, sua bravata desaparecendo enquanto ele percebia a posição em que havia se colocado. Devemos ir, Sylvia. Ele disse rigidamente para minha mãe, que ainda chorava no sofá. Denise claramente precisa de mais tempo para reconsiderar suas decisões precipitadas. Minha irmã,
que estava estranhamente quieta, finalmente se manifestou enquanto eles se preparavam para sair. Você vai se arrepender disso, Denise. A família deve permanecer unida. Olhei para ela. Realmente olhei para ela, talvez pela primeira vez, vendo a jovem mimada em que ela havia se tornado, em parte devido à minha permissividade. Sim, a família deve permanecer unida, eu concordei. Lembre-se disso da próxima vez que um deles precisar de uma cirurgia de emergência e você tiver ingressos de show. Eles saíram em meio a uma tempestade de portas batidas e ameaças sussurradas, deixando para trás um silêncio estranho na minha sala de estar. Eu esperava me sentir esgotada ou chateada após o confronto, mas em vez disso, senti-me estranhamente em paz. Eu havia mantido minha posição, reforçado meus limites e falado a minha verdade sem recuar. Carla desceu as escadas alguns minutos depois, com a preocupação evidente no rosto. Você está bem? Isso soou intenso. Estou melhor do que bem, percebi em voz alta. Acho que finalmente me libertei. 3 meses se passaram, trazendo consigo mudanças profundas na minha vida. Minha recuperação física estava completa, as cicatrizes cirúrgicas se transformando em finas linhas prateadas, lembretes da crise que havia catalisado tanta transformação. Minha médica estava satisfeita com o meu progresso, declarando-me totalmente curada no meu último check-up. Profissionalmente, prosperei apesar dos desafios pessoais. Meu chefe ficou impressionado com a minha dedicação, conseguindo cumprir prazos mesmo enquanto me recuperava de uma cirurgia de grande porte. 2 semanas atrás, ele me chamou em seu escritório para me oferecer outra promoção, desta vez para a gerência sênior, com um aumento salarial substancial. Financeiramente, me encontrei em uma posição muito mais forte do que antes. Sem o dreno constante de sustentar meus pais e irmã, consegui começar a reconstruir minha poupança, pagar meus empréstimos pessoais e até mesmo montar um fundo universitário adequado para Sofia e Laura. O dinheiro que antes ia para minha família agora garantia o futuro das minhas filhas. As próprias meninas pareciam mais felizes e mais estáveis. Sofia estava se destacando no maternal, com sua professora comentando sobre sua crescente confiança e habilidades de liderança. Laura havia superado a timidez e estava fazendo amigos na pré-escola, voltando para casa com histórias de aventuras no parquinho e projetos de arte. Ambas pareciam menos ansiosas, talvez captando meus próprios níveis de estresse reduzidos. Carla fez a transição de provedora de cuidados infantis de emergência para amiga de confiança. Embora não morasse mais conosco, ela ainda buscava as meninas na escola 3 dias por semana quando eu trabalhava até tarde. Estabelecemos uma tradição de jantares de domingo juntas, nossas 2 famílias se fundindo em uma unidade de apoio. O filho dela, Mateus, ocasionalmente se juntava a nós quando estava em casa da faculdade, tornando-se a figura de irmão mais velho que minhas filhas adoravam. Através de Carla, conectei-me a um grupo de apoio para mães solteiras. Compartilhar minha história naquele espaço seguro foi catártico, permitindo-me processar as emoções complicadas em torno da traição da minha família. As outras mulheres entendiam de maneiras que só aquelas que haviam trilhado caminhos semelhantes podiam. Com elas, aprendi estratégias práticas para estabelecer e manter limites saudáveis, habilidades que eu nunca havia desenvolvido crescendo na minha família disfuncional. Meu novo círculo de amigos se expandiu à medida que me abria para conexões mais profundas. Sandra permaneceu minha melhor amiga fiel, mas também desenvolvi relacionamentos significativos com outros pais na escola das meninas, vizinhos com quem eu só havia trocado cumprimentos antes e colegas que me apoiaram durante minha árdua recuperação. 2 meses após o nosso confronto, concordei em me encontrar com meus pais em um local neutro, uma cafeteria na metade do caminho entre nossas casas. O encontro foi tenso, mas civilizado. Meu pai havia perdido peso, o estresse financeiro evidente em seu rosto. Minha mãe parecia contida, seu habitual toque dramático silenciado pela realidade. Temos lutado, meu pai admitiu depois que trocamos cumprimentos desajeitados. Ter que fazer um orçamento tem sido um ajuste. Sinto muito que tenha sido difícil, eu disse sinceramente, mas não posso continuar a apoiá-los financeiramente em detrimento da segurança da minha própria família. Nós entendemos isso agora, minha mãe disse, surpreendendo-me com a franqueza dela.
O que você fez por nós todos esses anos foi generoso. Nós tomamos isso como garantido. Eles foram forçados a fazer mudanças significativas. Meu pai havia conseguido um emprego de meio período ensinando matemática em um centro de reforço. Minha mãe havia aumentado suas horas na farmácia. Eles venderam um carro mais novo e voltaram a dirigir o antigo. As férias de verão foram canceladas, o sinal perdido. Sentimos falta das meninas. Minha mãe se aventurou cautelosamente. Há alguma maneira de podermos vê-las ocasionalmente? Eu havia antecipado esse pedido e já havia decidido minha resposta. Podemos começar com visitas curtas e supervisionadas em parques ou restaurantes, ofereci. Se isso correr bem, podemos expandir gradualmente para visitas mais longas, mas há condições. As condições que estabeleci eram inegociáveis. Nenhuma crítica ali à minha maternidade, nenhum presente extravagante para tentar comprar a afeição das meninas, nenhum comentário negativo sobre Tiago ou minhas escolhas de vida e respeito absoluto pelos meus limites. Eles concordaram, aparentemente humildes pelas consequências de suas ações. Meu relacionamento com Patrícia permaneceu tenso. Ela havia encontrado um emprego em uma agência de marketing, ironicamente semelhante à minha, mas em um cargo de nível inicial. Ela foi forçada a se mudar para um apartamento menor e vender algumas de suas roupas e bolsas de grife. Quando ocasionalmente trocávamos mensagens, as falas dela ainda carregavam indícios de ressentimento. Espero que um dia Patrícia entenda que minha decisão veio da autopreservação, não da malícia. Eu disse a Carla uma noite enquanto preparávamos o jantar juntas. Estou mantendo a porta aberta, mas não posso forçar a reconciliação. Algumas pessoas precisam de mais tempo para amadurecer. Carla observou sabiamente. Sua irmã tinha tudo nas mãos. Aprender a se virar sozinha pode ser o melhor presente que você já deu a ela, mesmo que ela ainda não veja dessa forma. Havia sinais positivos. Na semana passada, Patrícia havia me enviado uma mensagem de texto para pedir conselhos profissionais em vez de dinheiro. Uma mudança pequena, mas significativa. Ela também havia enviado um cartão de aniversário feito à mão para Sofia, algo que exigiu esforço e carinho em vez de apenas passar um cartão de crédito. Enquanto eu colocava minhas filhas na cama naquela noite, Sofia fez uma pergunta que me fez parar. Mamãe, o que significa família? Ela perguntou, o rostinho sério no brilho suave da sua luz noturna. Sentei-me na beira da cama dela, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Família significa pessoas que amam você e demonstram esse amor através de suas ações, não apenas de suas palavras. Às vezes, a família inclui as pessoas com quem você nasce e às vezes inclui as pessoas que você escolhe, como a Carla e o Mateus. Como a nossa família, Laura cantarolou da sua própria cama do outro lado do quarto. Sim, meu amor, exatamente como a nossa família, eu sorri. Nossa família pode ser pequena, mas é cheia de amor verdadeiro. Ao apagar as luzes e fechar a porta do quarto delas, refleti sobre o quanto minha perspectiva havia mudado. A dolorosa traição dos meus pais tinha me levado a construir algo melhor, uma vida centrada em relacionamentos autênticos, em vez de obrigação e culpa. Eu havia aprendido que a verdadeira doação vem do amor, não do medo ou da manipulação. Eu descobri que estabelecer limites não era egoísmo, mas necessário para relacionamentos saudáveis. Mais importante, percebi que merecia apoio e gentileza tanto quanto eu dava aos outros. A jornada havia sido dolorosa, mas o destino valeu cada passo difícil. Ao perder a família que eu pensava precisar, criei a família que todos nós realmente merecíamos. Então, a minha pergunta para você hoje é: você já teve que estabelecer limites difíceis com membros da família? Como você encontrou forças para priorizar o seu bem-estar? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se você encontrou valor na minha experiência, por favor, curta este vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que não há problema em escolher a si mesmo às vezes. Obrigada por assistir e lembre-se, a família que escolhemos pode ser tão significativa quanto a família em que nascemos.